Olá a todos, vamos retomar agora a aula de número 2 de uma sequência de videoaula que estamos começando, adotando como livro Conexões com a Física dos seguintes autores, do PNLD, livro do terceiro ano. Então essa aula se destina aos alunos do terceiro ano. Antes disso, vamos começar, gente, a partir de onde nós paramos na aula passada. Na aula passada nós fizemos duas questões e deixamos uma atividade para casa. A aula passada ficou um vídeo muito longo e eu vou tentar ganhar tempo aqui. Então, a questão que nós deixamos para casa, eu já resolvi previamente aqui para nós podermos ganhar tempo. Nós temos as seguintes cargas, Q1 e Q2, estão separadas por uma distância de 3 metros uma da outra, e isso provoca uma força eletrostática de 0,6 newton. E a pergunta para nós é qual o valor da carga Q, qual o valor de Q. Só sabemos que Q1 tem 2Q e Q2 tem 3Q. Então, substituindo na função, na equação de Coulomb, na lei de Coulomb, substituindo todos os valores fornecidos matematicamente, encontramos este valor aqui. Então, Q tem um valor... Q tem um valor de 1 vezes 10 elevado a menos 5. Então, pegamos este valor aí e substituímos. Q não vale isso? Eu não tinha 2Q, portanto, o valor de Q será Q1 vai ser 2 vezes Q. Mas quem é Q? Não é 1 vezes 10 a menos 5? Então, fica 2 vezes 10 a menos 5. Quem é Q2? Q2 é 3 vezes Q. E se Q vale 1 vezes 10 a menos 5, Q2 vale 3 vezes 10 a menos 5. Só isso. Aí está respondido e vamos voltar para o nosso conteúdo propriamente dito. Feito essa abordagem sobre a lei de Coulomb, vamos agora para o conceito de campo elétrico. Vamos para o conceito de campo elétrico e eu quero começar aqui abordando o conceito de campo. O que é um campo elétrico? Aqui nós temos basicamente... Só um pouquinho para o meu equipamento se recuperar. Vamos lá. Aí está. Bom, pessoal, tá aí. Deve ter acontecido algum probleminha. Então, para o nosso conceito de campo elétrico, vamos abordar aqui um conceito bem mais simples do que o de campo elétrico. Nós temos uma ideia de campo gravitacional, ou seja, um corpo orbitando no espaço, orbitando ao redor da Terra. Ele orbita devido à atração gravitacional e o sistema de força que atrai para o centro da Terra, a atração gravitacional, e a velocidade ao redor da Terra, jogando o corpo para a trajetória, para a tangente. Então, nesse movimento, joga pela tangente, puxa para o centro, o corpo vai orbitando um campo gravitacional. Aqui do lado você tem a ideia de campo, só que um campo magnético. E o que é o campo elétrico? O campo elétrico é uma região do espaço modificada pela presença da carga elétrica. Veja bem, um campo elétrico não é uma região. Há uma região modificada pela presença da carga elétrica, ou seja, a interação da carga elétrica naquele local, você diz que você tem um campo elétrico. Então, existindo um campo elétrico em uma região do espaço, se uma carga elétrica pontual, ou seja, aquela cujo tamanho é desprezível, ou seja, o tamanho da carga não influencia,
e for colocada em qualquer ponto dessa região, ficará sujeita a uma força elétrica de atração ou de repulsão. Então, mais uma vez, observe essa imagem, é uma ideia de campo gravitacional. A ideia do campo elétrico é a mesma coisa, só que quem dá origem ao campo elétrico é a carga elétrica. E antes de nós falarmos sobre um exercício, ou melhor, falar da atividade de vocês durante a semana, que é um exercício, vamos comentar um pouquinho sobre a equação do campo elétrico. É uma particularidade da força elétrica, ou seja, é uma particularidade de carga elétrica em repouso. Agora vamos falar de carga elétrica em repouso. Então, nesta situação aqui, posteriormente a gente fala sobre a diagramação de vetores, mas vamos comentar aqui um pouquinho sobre a equação do campo elétrico. Então, nossa equação do campo elétrico, vamos colocar aqui, o campo elétrico nada mais é que um vetor, portanto, possui módulo, direção e sentido. É a razão entre a força elétrica, o vetor força elétrica, dividido pela carga de prova em modo que nós iremos abordar posteriormente. Então, basicamente, a equação do campo é essa daqui. E aí a gente pode deduzir esta equação da seguinte forma. Quem é a força eletrostática? A força, nós já vimos que é a constante vezes Q1, uma das cargas, vezes Q2, a outra carga em módulo, dividido pelo quadrado da distância que as separa, né? Deixe-me melhorar um pouquinho aqui a minha equação. Saiu um pouco estranho aí. Não está errada não, eu só quero organizar para que eu possa deduzi-la melhor. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o campo é a razão entre a força. E já vimos que a força é... Deixa eu colocar aqui para ficar... Opa. Eu tenho um recurso melhor, gente. Espera aí, é rapidinho. Aí está. Vou colocar aqui para não ficar tão feio essa linha. Vamos lá. Aí está. Então, a constante eletrostática vezes Q1 em módulo vezes Q2 em módulo dividido pelo quadrado da distância. Dividido embaixo por Q em módulo. Ficou grande demais. Aí está. Então, vamos lá. Então, nós conhecemos aquela regrazinha da matemática, né? Divisão de fração. Repete a primeira. Quem é a primeira? É K vezes Q vezes Q dividido por D ao quadrado. Aí repete a primeira, acabamos de repetir, e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? Não está Q sobre 1? Então, o inverso da segunda é 1 sobre Q. Logo, este Q aqui eu posso cancelar com qualquer um desses Qs. E ficamos assim. Campo elétrico é a constante vezes a carga, já que nós cortamos 1, então não falamos mais de 1 e 2, só carga mesmo, dividido pelo quadrado da distância. Então, podemos ter campo elétrico calculado por esta equação ou por esta equação. Vamos agora à nossa atividade. Vamos lá. A atividade que nós queremos trabalhar com vocês está na página de número 40. Vamos lá. Bom, gente, a primeira questão é uma questão teórica. Então, eu quero agora trabalhar com vocês a questão de número 2 e deixar como atividade de casa a questão de número 3 e 4. Portanto, a aula de número 3 nós vamos iniciar a partir das questões 3 e 4, tá bom?
Vamos fazer agora, corrigir a questão de número 2. Eu já separei aqui previamente para nós, para que pudéssemos ganhar tempo. Vamos aqui para ela. Ok? Vamos colocar aqui. Botar aqui a nossa referência. Então, gente, a questão para casa são as questões 3 e 4. Quero fazer agora a questão de número 2 do nosso livro. Cá está a referência, na página de número 38. Então, vamos lá. Resolvendo. Uma partícula carregada com 10 elevado a menos 3 coulomb é colocada em um ponto do espaço e fica sob a ação de um campo elétrico de intensidade 2 vezes 10 elevado a quinta newton por coulomb. Qual é a intensidade da força elétrica que atua sobre a partícula neste ponto? Então, como nós já temos o valor da carga e o valor do campo, podemos recorrer à equação mais simples, que é campo, deixa eu melhorar essa letra e o pincel. Vamos lá. Campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova em módulo. E aí a gente faz meios pelos extremos e diz que a força que queremos saber, não vamos tratar mais vetorialmente, mas só assim, vai ser Q vezes E, que é o campo. Logo, a força, estou fazendo a questão de número 2, a força será igual à carga. Qual o valor da carga? O valor da carga é de 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 vezes. Qual o valor do campo? O valor do campo é de 2 vezes 10 elevado a quinta. Portanto, propriedade da potência. Eu fiz um resuminho na aula passada. Se eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N, repete a base e soma os expoentes. Neste caso, eu não tenho aqui o valor 1. Então, fica 2 vezes 1. 2, repete a base, que é 10, e soma os expoentes. Menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5. Força será igual a 2 vezes 10 elevado a 2 newtons. Essa é a nossa resposta. Ou simplesmente força é igual a 200 newtons. Bem, pessoal, é isso por hoje. Deixamos para casa as questões de número 3 e 4. Faça os exercícios. E até o nosso próximo encontro, quando retornaremos na aula de número 3. Até breve.